E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro Zanoni, do canal Pedro Zanoni Oficial, lá do perfil do Instagram, Pedro Zanoni Oficial, do canal do YouTube, com o mesmo nome. Vim mais uma vez aqui dar uma aula para vocês, para a gente resolver mais uma questão da OAB. Dessa vez, tá, nós vamos tratar sobre os crimes contra a honra. A questão ela é bem abrangente, ela traz os três delitos como opções ali nas alternativas. A gente vai analisar essas alternativas também, verificar qual está correta, quais são as incorretas e por que essas questões estão incorretas e apenas uma está correta, tá? Já tivemos aí uma semana para a gente se recuperar da pancada que foi esse 32º exame da ordem, né? A FGV, para variar, não pegou leve, deu uma paulada aí em todo mundo, e agora resta a gente levantar a cabeça, continuar estudando. Aqueles que não passaram na primeira fase tem que continuar estudando, e os que foram para a segunda fase também têm essa necessidade de continuar estudando. Caso contrário, perdem uma chance muito grande aí de serem aprovados. Mas tenho certeza que todos vocês aí que acompanham as nossas aulas, que estão esforçados e focados em obter sucesso, seja sendo aprovado na faculdade para se tornar bacharel, seja no sentido de conseguir aí a tão sonhada carteirinha da OAB, né? Nossa vermelhinha, tá? Então eu tenho certeza que vocês estão focados e não vão se deixar abater, seja para aqueles que não passaram, seja para aqueles que tiveram sucesso aí. Meus parabéns para quem conseguiu e para quem não conseguiu, muita força, muita fé e foco aí que a gente vai conseguir ser aprovado uma hora ou outra, tá bom? Mas para isso tem que estudar. Estuda bastante lei seca, acompanha nossos vídeos aqui, tanto no meu canal oficial, quanto no canal do Desenhando Direito, do Dr. Rodrigo Valvarez. Sempre tem muita matéria sendo disponibilizada nos dois canais. Se vocês precisarem de ajuda para a solução de questões, vão encontrar com certeza respostas nos dois canais. E se não encontrarem respostas imediatas ali nos vídeos, pode mandar mensagem inbox aí que nós teremos o prazer de responder para vocês e ajudar vocês a tirar, solucionar as dúvidas e ajudar, seja na aprovação da OAB, seja aí na finalização do curso de vocês de Direito, tá? Então vamos ao que interessa, vamos lá para a nossa aula de resolução de questão, tá? Essa é a aula número 5. Nós vamos resolver uma questão do 31º exame da ordem, que, como eu disse no início, trata dos crimes contra a honra. Durante uma reunião de condomínio, Paulo, com o ânimo de ofender a honra objetiva do condômino Arthur, funcionário público, mesmo sabendo que o ofendido foi absolvido daquela imputação por decisão transitada em julgado, afirmou que Arthur não tem condições morais para conviver naquele prédio, porquanto se apropriara de dinheiro do condomínio quando exercia a função de síndico. Inconformado com a ofensa à sua honra, Arthur ofereceu a queixa-crime em face de Paulo, imputando-lhe a prática do crime de calúnia. Preocupado com as consequências de seu ato, após ser regularmente citado, Paulo procura você, como advogado ou advogada, para assistência técnica. Considerando apenas as informações expostas, você deverá esclarecer que a conduta de Paulo configura crime D. Nós vamos dar uma lida agora nas alternativas, para a gente poder depois partir para as informações importantes sobre o caso aqui e depois resolver quais são as questões aí que estão erradas e verificar qual que é a alternativa correta, tá bom? Alternativa A. A atitude do Paulo, ela configura difamação e não calúnia, cabendo exceção da verdade por parte de Paulo. Alternativa B. Injúria, não de calúnia, de modo que não cabe exceção da verdade por parte de Paulo. Alternativa C. Calúnia efetivamente imputada, não cabendo exceção da verdade por parte de Paulo. Alternativa D. Calúnia efetivamente imputada, sendo possível o oferecimento da exceção da verdade por parte de Paulo. Bom, pessoal, essas são as alternativas que nós temos, tá? Vamos agora às observações importantes sobre essa questão e que a gente tem que ficar atento quando aparece esse tipo de crime, né, que está sendo apurado aqui. A primeira observação importante que eu tenho para fazer aqui sobre essa questão, tá, é que ela trata
dos delitos contra a honra, dos crimes contra a honra, previstos lá no Código Penal, nos artigos 138, 139 e 140. Prevêem aí os crimes, respectivamente, né, de calúnia, difamação e injúria. É necessário que a gente analise cada um deles aqui de forma bastante resumida, porém o suficiente para a gente responder a questão da OAB. Tá? É necessário que a gente faça essa análise porque eles têm algumas coisas que são muito parecidas e alguns pontos chaves que tornam eles diferentes um do outro e que são o suficiente, né, para que você escolha a alternativa incorreta ali. Aquela pessoa que não está muito familiarizada, né, com o tema e tal, pode acabar se prejudicando caso não se atente, caso não conheça os 3 delitos contra a honra, tá, previstos no Código Penal. O primeiro deles, que é previsto lá no artigo 138, é o crime de calúnia. Tá? Ele tem uma pena de detenção que pode ser aplicada de 6 meses até 2 anos, tá? Pena mínima 6 meses, pena máxima 2 anos, e também pena de multa. Tá? É muito importante se atentar, vocês vão ver, porque o artigo 138, calúnia, 139, que é a difamação, eles prevêem essas penas mais a pena de multa. Já o delito de injúria, ele prevê as penas ou multa, então é alternativo. Então tem que sempre prestar atenção nisso, porque já vi acontecer, já vi cair isso em questões da ordem, que é quais eram as penas previstas para determinado delito e fazendo comparação um com o outro ali, tinha vários delitos, aí aquele ezinho ou aquele ou ali foi o suficiente para causar confusão. Inclusive nessa questão aqui que a gente está analisando, tem uma pegadinha das boas, vocês vão ver já, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com essa pegadinha que a FGV fez. A FGV, para variar, gosta, né? Gosta aí de causar confusão, transtorno e deixar a gente sem saber o que está fazendo com essas alternativas. Mas segue a gente aqui no canal que a gente vai ensinando vocês a pegar o jeito com provas da FGV e outras bancas aí, para na hora que tiver que efetivamente fazer a prova, vocês não se assustarem e estarem aí todos atentos a essas pegadinhas que são comuns em provas de concurso, exames da ordem, até mesmo nas provas da faculdade, né? Mas voltando aqui ao delito de calúnia, o que é a calúnia? A calúnia é acusar falsamente alguém de ter cometido um delito para queimar a pessoa na sociedade. Só para finalizar a explicação, esse delito ele afeta a honra objetiva. O que é honra objetiva? É aquilo que os outros pensam de mim. Tá? Então, aqui a calúnia é você ir na sociedade, espalhar uma mentira na sociedade dizendo que fulano cometeu um crime, sendo que você sabe que o fulano não cometeu o crime. E foi o caso da questão aqui, onde o Paulo acusou o Arthur de ter cometido o crime de apropriação indébita. Tá? Ele acusou isso. E ele sabia que o Arthur tinha sido absolvido. Tá? Ele sabia que o Arthur tinha sido absolvido daquela ação. Então ele cometeu o crime de calúnia. Ok? Isso a gente já sabe. Já estou respondendo para vocês um pouco antes aqui, mas isso a gente já sabe. Então tem que tomar esse cuidado. Aqui é o crime de calúnia. Para esses 3 delitos, né, de contra a honra aqui, tá, nós temos que sempre ficar atentos que tem várias peculiaridades. Tá? Uma delas é a possibilidade da exceção da verdade. O que é a exceção da verdade? A exceção da verdade é um incidente processual, tá, onde vai ser feita uma produção de provas indireta para o querelado, que é aquela pessoa que é acusada de ter cometido delito. Tá? Então aqui, no caso, tá, exceção da verdade nada mais é do que o querelado poder provar no processo que o que ele falou, aquilo que ele espalhou, nada mais é do que a verdade. Então ele não pode ser punido por falar a verdade. Então se a pessoa realmente foi processada por apropriação indébita e foi condenada por isso, não é problema ele querer alegar isso, ele argumentar isso para os outros. Não adianta o querelante aí se sentir ofendido quando o querelado falou apenas a verdade. Tá? É isso que o Código Penal diz aqui, né, com essa determinação. Tá? Então, é possível sim, tá? É só um nome diferente para uma produção de provas.
tá? E como é feito de forma incidente, o processo principal fica suspenso, o processo incidental, né, apensado ele que é a exceção da verdade, vai correr. Quando terminar esse processo, a juíza vai juntar a sentença desse incidente processual lá na ação principal, onde vai ser discutido se realmente teve ou não teve o crime de calúnia, tá? E, para variar, para a gente não ter uma questão tranquila, né, da FGV, o nosso Código Penal também não ajuda, nós temos a exceção da exceção, tá? Na verdade, são exceções da exceção da verdade. Parágrafo 3º do artigo 138 do Código Penal, ele prevê 3 exceções à exceção da verdade. A primeira exceção, que o artigo 138 prevê, lá no parágrafo 3º, inciso 1º, inciso 1, prevê que não é cabível a exceção da verdade quando o querelante ainda é processado por delito de ação penal privada, sem que tenha uma sentença condenatória e irrecorrível. Tá? Então, se o querelante, né, que é a pessoa que está processando, que está demandando, que se sentiu ofendida pelas palavras aí do querelado, que é o réu, tá? São nomes aí processuais. Querelante é quem demanda, é aquela pessoa que é a vítima, tá? Que se diz vítima, e o querelado é aquele que é considerado o réu, é o demandado, tá? Então, nesse caso aqui é querelante e querelado. Mas, se o querelante, ele ainda responde a uma ação penal privada, tá? E pode ser, inclusive, essas dos crimes contra a honra, dano, de cabeça assim eu não lembro de outros, mas tem os crimes contra a honra e o dano, né, do Código Penal, são crimes de ação penal privada. Se o querelante responde a um desses processos e ainda não teve uma sentença penal irrecorrível, não dá pro querelado usar o argumento da exceção da verdade, certo? Então o querelante ainda responde a processo e ele tem o benefício da dúvida. Então ele não pode ser acusado daquilo ali. Não pode usar o querelado, né? Não vai poder usar isso a seu favor para se defender na ação penal. A outra exceção está lá no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 138. Quando o delito é praticado contra presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Então aqui, independentemente de existir ou não um processo penal, uma ação penal que discuta qualquer coisa, tá? Você não pode usar a exceção da verdade quando você ofender uma dessas pessoas. E esse talvez aí privilégio, essa proibição, né, de usar um privilégio pro réu, aqui nesse caso é em função do cargo, tá? Como aquela pessoa é presidente ou presidenta ou o chefe do governo estrangeiro ali também, se você ofender essas pessoas, você não pode usar a exceção da verdade, que seria uma produção de prova excelente, independentemente se é público, se é notório que aquela pessoa foi condenada criminalmente por algo, tá? Mesmo que você saiba, que todo mundo saiba que aquela pessoa foi condenada por algum crime, você não pode usar isso contra a pessoa, tá? Usar isso como exceção da verdade. Tá aqui, ó, ele foi condenado, mas ele é presidente da República, ele é chefe de governo estrangeiro, você não pode fazer isso, pronto. Tira esse benefício da exceção da verdade. E o último, que é a última exceção da exceção da verdade, né? É o inciso 3 do parágrafo 3º do artigo 138. É quando o crime que o querelado imputa ao querelante for de ação penal pública e já tem uma sentença absolutória transitada em julgado. Isso é óbvio, né? Tem uma situação óbvia isso daí. Por quê? Se a pessoa foi processada criminalmente, daquele processo criminal que teve ali, ela foi absolvida e já não cabe mais recurso, já transitou em julgado a sentença, não tem como você acusar, não tem como você imputar essa pessoa aí ou qualquer tipo de crime. Dizer que, olha, aquela pessoa que foi processada criminalmente e no final foi absolvida com uma sentença que já transitou em julgado, não é possível você utilizar isso como exceção da verdade. Falar, juiz, mas eu tô falando a verdade. Você tá falando a verdade? Deixa eu ver aqui. Ah, beleza, ele foi processado por apropriação indébita, respondeu toda a ação penal, mas no final foi absolvido. Então, se ele foi absolvido, não é possível usar esse processo criminal como exceção da verdade, tá? Então, é muito importante prestar atenção nisso, tá? É muito importante prestar atenção porque tem uma exceção
que você pode usar a seu favor, porém, existe uma previsão que não se aplica essas 3 exceções nesses 3 casos que eu li para vocês aqui, que eu acabei de explicar. Esse foi o primeiro delito, que é o delito de calúnia. Agora nós vamos para o delito de difamação. Tá? É o artigo 139 do Código Penal. Tá? Ele traz ali, para o crime de difamação, uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então tem que ficar atento que, mais uma vez, pena e multa. Então, além de uma pena, tem a multa para essa pessoa cumprir. Tá? O juiz, na hora de sentenciar, tem que colocar ali na previsão, na sentença, tá? Tudo o que o réu tem que cumprir. Se ele esquecer de colocar a pena de multa no caso de difamação, ótimo, não é a gente como defesa que vai. Se ele esquecer, se o juiz não colocar a previsão de pena de multa na sentença condenatória, não somos nós quem vamos avisá-lo, porque nós somos a defesa. O que é a difamação? A difamação é você ofender a imagem da pessoa perante a sociedade, falando que ela é alguma coisa, desde que não fale que ela cometeu um crime, tá? Porque se você falar que ela cometeu um determinado crime, aí você entra lá na calúnia e não na difamação. Difamação é você ofender por alguma característica pessoal da pessoa, por algum fato que aconteceu na vida dela ali que não tenha sido crime. Ah, você é gordo, você é feio, você é chato, essa pessoa aí ela não serve para trabalhar aqui porque ela é trambiqueira, porque ela gosta de fazer rolo. Isso daí tudo vai acabar caindo dentro da difamação. Sendo difamação, a pessoa pode ser condenada de 3 meses a 1 ano. Qualquer ofensa, tá, classificada como difamação, ela tem a intenção de ofender a honra objetiva da pessoa, que é o que a sociedade pensa dela. Tem que sempre lembrar disso. Nós temos honra objetiva e honra subjetiva. A subjetiva já eu vou explicar para vocês, mas a honra objetiva é o que os outros pensam de mim. Então, se alguém chega e fala na rua aqui, o Pedro, ele é uma pessoa preguiçosa, ele não trabalha, ele não faz nada direito, tá? E todo mundo começa a achar que eu sou assim mesmo. Complicado, tá? Eu posso ficar chateado o suficiente com isso e ir lá reclamar, registrar um boletim de ocorrência contra essa pessoa, né? Cabe a exceção da verdade em caso de difamação? Sim, cabe a exceção da verdade. Quando a vítima ela é funcionária pública, a ofensa foi em virtude do cargo. Tá? Por exemplo, se eu vou até a porta do cartório lá e peço pro funcionário alguma coisa, tal, e tenho uma desavença com ele, chego lá fora e falo, olha, começa a espalhar a notícia que aquele determinado funcionário público, ele para trabalhar é um gatinho, mas para comer é um leão. O cara, olha, fazer o serviço dele ele não faz, mas para ficar indo lá na cantina aí do fórum ali, ficar comendo um monte e conversando e tudo mais, isso aí ele gosta e faz bem feito. Se eu falo isso, tá? E depois eu consigo provar que aquele funcionário realmente ele age com desídia dentro do serviço dele, que ele não, os processos dele ficam muito tempo parados, enquanto dos outros todos têm andamento normal. Tá? Se eu fizer isso, se eu conseguir comprovar isso, dá para eu aplicar a exceção da verdade a meu favor. Tá? Então essa é a opção da exceção da verdade para o caso de difamação. E por fim, nós temos aí o artigo 140 do Código Penal, que traz a injúria. Tá? A injúria ela tem uma pena de detenção de 1 mês a 6 meses ou multa. Lembra que eu falei? Lá no caso da calúnia e da difamação eram as penas e multa. No caso da injúria, não. No caso da injúria são as penas de detenção ou multa. Ou é uma coisa ou é outra. Não adianta o juiz aplicar as duas coisas. Se ele aplicar, para nós é ótimo, porque a gente recorre e retira por falta de previsão legal. E o que é a injúria? É xingar alguém a ponto de ferir a dignidade e o decoro da pessoa. Percebam que dignidade e decoro são 2 coisas subjetivas. Então aqui a gente está falando sobre a honra subjetiva. Não é mais a honra objetiva. A honra objetiva, o que os outros pensam de mim. A honra subjetiva é aquilo que magoa. Quando a pessoa faz algum tipo de comentário, faz alguma coisa contra mim, que magoa a mim mesmo. Que traz um ferimento àquilo que eu penso sobre mim. E não mais o que a sociedade pensa sobre mim. Tá? Não cabe, nesse caso aqui, a exceção da verdade. Tá? Então essas eram as orientações sobre os crimes especificamente. Tá?
Finalizado, tá, o artigo 140, injúria, esses são os 3 delitos que a gente tem que se atentar, que são os delitos contra a honra, tá bom? Eu vou pedir desculpa para vocês aí, hoje vocês devem ter percebido, minha voz tá mais fanha do que o normal, né? A rinite tá brava. Aqui perto de casa estão asfaltando, aqui perto da minha casa, aí vem muita poeira e tal, mas já vou estar melhor. Então, analisados os 3 delitos, eu vou dar uma outra dica importante para vocês. Isso a gente tem que usar para o nosso dia a dia, tem que criar o hábito de fazer isso. Não façam isso apenas agora que vocês estão estudando para a faculdade, e depois, quando forem estudar, seja para o exame da ordem, seja para os concursos que vocês querem, criem o hábito de, quando for ler e estudar, de ler e estudar, criem o hábito de ler e estudar 5 artigos antes daquele que você quer e os 5 artigos posteriores. Ah, mas eu tô sem tempo, tal. Então tá bom. Então deixa aquele artigo para você estudar outra hora. Estuda outra coisa ali que vai dar tempo, que vai caber. Quando você for ler a lei seca e responder questões, por exemplo, aqui caiu o 138. Dá uma lida nos 5 artigos anteriores. Ah, mas o capítulo é completamente diferente, foge do que... Ok, mas pelo menos você já guardou uma informação. Ajuda você a refrigerar, a deixar sempre matérias diferentes ali na sua cabeça. Você não precisa estudar a fundo, você leia os artigos ali, para você saber também que existe aqueles artigos, tá? O ideal é você parar e ler especificando cada um deles. Mas se for fugir muito do assunto que você está fazendo, que você está respondendo questões e tudo mais, como seria o caso aqui dos crimes contra a honra, se você voltasse, seria outro capítulo já do Código Penal. Então você tem que ler os 5 artigos anteriores e os 5 posteriores a ao seu artigo objetivo que você tem que estudar. Como eu disse, por quê? Porque primeiro que lendo os artigos anteriores você refrigera a matéria, os posteriores também, e lendo os artigos posteriores, os 5 depois, pode ser que você já consiga encontrar alguma causa, assim, alguma coisa que, como por exemplo, uma excludente de ilicitude ou uma excludente de culpabilidade, tá? Isso tudo, você prestando atenção e lendo essas alternativas, esses artigos posteriores aí, você pode encontrar alguma coisa que vá te ajudar, tá? Então, tem que sempre ter esse cuidado e criar esse hábito, que isso vai ajudar demais vocês, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, tá? Se você ler os 5 artigos posteriores, muito provavelmente você vai chegar, desde que você comece a ler ali no 138, você vai chegar lá nas disposições comuns para os artigos do capítulo dos crimes contra a honra. Então é muito importante, é muito bom que você faça isso. Que se você chega nas disposições comuns e você está fazendo a defesa do querelado, você pode encontrar a previsão da retratação, tá? A retratação é ele chegar e da mesma forma que ele fez que ele cometeu o crime que ele é acusado, falar, olha, realmente eu peço desculpas, eu inventei tudo isso, foi uma mentira, e se retratar. E se ele se retrata, isso daí pode ser que não absolva, tá? Pode até ser que o juiz entenda de outra forma, mas dá para você tentar aí pelo menos uma redução de pena para o seu cliente, vocês entenderam? Então é muito importante fazer isso para que na hora em que você vai, seja responder uma prova, uma questão, seja na hora de trabalhar, de defender o seu cliente, você tem essa noção, você sabe que aquela situação existe e pode beneficiar. Você pode às vezes até não lembrar de cabeça todo o texto ali do artigo, mas você sabendo que existe, já ativa o gatilho de você ir lá e pesquisar sobre o tema e te ajudar na hora de responder questão ou defender o seu cliente. Tá bom? Bem, então feitas essas ressalvas, dadas essas orientações importantes aí sobre a questão, eu vou passar com vocês agora aqui a analisar as alternativas, tá? Passarei aqui a analisar as alternativas com vocês. Alternativa A, o Paulo, ele cometeu o crime de difamação e não de calúnia, cabendo a exceção da verdade? E aí, o que vocês acham? Não, né? Ele não cometeu difamação. Ah, mas por quê? Ele não cometeu difamação porque o delito de difamação, lembra que nós colocamos lá a hora que a gente leu, estudou a tipificação, o delito de difamação é você imputar a alguém qualquer fato que seja negativo, pejorativo, mas que não seja considerado crime.
E no caso aqui, o Paulo acusa o Arthur de ter cometido o crime de apropriação indébita, tá bom? Então, tá errada, porque no presente caso o Paulo imputou ao Arthur a conduta de apropriação indébita. Logo, o delito praticado foi de calúnia. E para vocês verem a maldade, né? A maldade no coração aí da banca examinadora. FGV é complicado. Mas a maldade, ela fala aqui no começo do denunciado que o Arthur é funcionário público. Por que ele trouxe essa informação? Por que eles colocaram esse negócio de funcionário público se não tem nada a ver com o caso? Já coloca para causar confusão. Então, assim, eles colocam o funcionário público ali porque você fala, é difamação sim, porque caberia a exceção da verdade. Será que cabe a exceção da verdade? Pelo menos, se você não errar essa questão por conta dessa pegadinha, pelo menos você já perdeu um baita de um tempo raciocinando se é difamação mesmo, se não é calúnia, o que realmente é o crime que ele é acusado. Então, assim, FGV gosta de pegadinhas. Tem que tomar cuidado. Tá? Tem que tomar cuidado. Essa informação que ele é funcionário público não tem relevância nenhuma, não tem o porquê dela existir aqui dentro do enunciado, tá? Na verdade, existe a razão. A razão é colocar a dúvida e fazer a gente perder tempo. Tá bom? Por quê? Porque o delito, no caso concreto, no caso específico aqui, o delito é de calúnia e não difamação. Tá bom? E por isso que ela está errada. A alternativa B. O delito seria de injúria e não de calúnia, de modo que não cabe a exceção da verdade por parte de Paulo. Embora, tá, nós tenhamos estudado ali e visto que no caso de injúria não cabe a exceção da verdade, a alternativa está incorreta. E ela está incorreta por quê? Porque a injúria, primeiro de tudo, ela ofende a honra subjetiva. No caso aqui, a própria alternativa, num milagre divino, a FGV colocou ali que a intenção era ofender a honra objetiva. E por ter colocado que honra que foi ofendida foi a objetiva, a gente já exclui a injúria. Porque a injúria é uma honra subjetiva, tá? É a ofensa, desculpa, a honra objetiva. Então não tem o que ser dito aqui nessa alternativa que é injúria, tá bom? Então não cabe exceção da verdade, isso está correto, porém o delito que o Paulo cometeu foi o crime de calúnia e não de injúria, tá? Então, como eu disse aqui, ó, embora esteja correta a afirmação que não cabe exceção da verdade, o próprio enunciado deixou claro que a ofensa foi contra a honra objetiva. E no delito de injúria, a ofensa é a honra subjetiva. Então vamos manter bastante a atenção nessas situações. E a gente vê muito, olha gente, eu trabalho ali na Defensoria Pública já tem algum tempo, tá? Desde estagiário até assessor. E eu costumo dizer que a gente morre e não vê de tudo, tá? Eu já vi acusações de pessoas que se sentem ofendidas, né? Por N motivos. Quando a honra é objetiva é mais fácil de você explicar isso para o juiz. Agora, quando a honra é subjetiva, já teve casos que a pessoa quis registrar o boletim de ocorrência porque foi chamada de macumbeira. Mas macumbeira, a princípio, né, você fala, tá, mas a senhora faz trabalhos, a senhora... eu faço, eu mato uns frangos lá e coloco umas galinhas pretas na encruzilhada com vela e tal. A senhora não é mesmo, né? A gente não fala por educação, né? E também porque não há necessidade. Eu tô ali para defender a pessoa, né? E ajudar ela a propor a queixa-crime ali dela. Aí a pessoa fala, tá, mas eu não gostei que ela falou que eu sou macumbeira, eu não acho certo e eu quero fazer a queixa-crime contra ela. Nós fazemos, a gente faz de tudo para ajudar, mas são casos assim que chamam a atenção e às vezes você fala, pô, mas isso aí era para estar mesmo no judiciário, isso aí na esfera penal, será que uma contravenção penal, será que não era nem para ser considerado um ilícito civil isso daí? Porque, olha, às vezes a situação é tão pequena, tão ínfima, que não deveria ser tratada no direito penal, que é a última ratio, né? Não deveria se importar com coisas mais importantes, mais graves. Mas, enfim, voltando, não estou falando que calúnia, injúria ou difamação não é uma coisa ruim para aquela pessoa que é ofendida. Não é nada disso, tá? Eu só acredito que ela deveria ser tratada de outra forma, em outra esfera, que não a esfera penal, tá bom? Então vamos aqui para a alternativa C. Calúnia efetivamente imputada, não cabendo a exceção da verdade por parte de Paulo, tá? Essa alternativa está correta. Por quê? Porque o delito que foi cometido por Paulo é o de calúnia, uma vez que ele imputou ao Arthur o delito de apropriação indébita de forma precisa, dizendo que tal fato ocorreu enquanto
o nosso querido Arthurito aí era síndico. E síndico. Ademais, impossível aplicar a exceção da verdade, pois o Paulão sabia que o Arthurito tinha sido absolvido da sentença transitada em julgado, tá? E aí entra a exceção da exceção que eu falei lá atrás para vocês, tá? No caso aqui, o Paulo, ele foi lá e falou, ó, o Arthur, quando era síndico, cometeu o crime de apropriação indébita, ele se apropriou do dinheiro aqui. Só que o Paulo sabia que o Arthur tinha sido absolvido dessa acusação, desse processo criminal. O Paulo sabia, inclusive, que já tinha acabado o processo e tinha transitado em julgado. Por isso que não dá para usar a exceção da verdade para o Paulo, para ajudar o Paulo, é só o Arthur. E lá ele falou, não, eu já fui absolvido, ele sabia. Só que o Arthur tem que provar que o Paulo sabia daquilo ali. É uma briga, é bem complicado de comprovar isso, que o Paulo pode falar, não sabia, para mim o processo estava em andamento, e aí? Aí vai caber ao juiz saber, analisar as provas ali para sentenciar no final, tá bom? Por fim, tá? Alternativa D, calúnia efetivamente imputada, sendo possível o oferecimento da exceção da verdade por parte de Paulo. Tá errada? Tá errada por quê? Porque o Paulo cometeu o crime de calúnia, ok, isso daí tá certo, mas é impossível a aplicação da exceção da verdade porque o Paulo sabia que o Arthur tinha sido absolvido, tá? Como o Arthur tinha sido absolvido dessa acusação de apropriação indébita e o Paulo sabia, inclusive, que já tinha acabado o processo, não cabe a exceção da verdade, tá bom? Bem, pessoal, eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês, as orientações. Espero que vocês estejam gostando das aulas que eu estou trazendo aqui, do material, do conteúdo que eu trago para vocês semanalmente. A única coisa que eu tenho para pedir para vocês é que, se vocês estão gostando, curte aí, tá? Compartilha, segue o nosso canal, ajuda a gente aí a crescer e me ajuda a crescer, tá? Me ajudando a crescer, a chegar a mais pessoas possíveis, tá? Seja os acadêmicos, seja as pessoas que já são bacharel em direito, já são bacharéis em direito e querem ser aprovadas aí na OAB e ainda não conseguiram. Manda esse vídeo lá, o link desse vídeo lá no grupo da faculdade, manda esse link para algum amigo, para algum familiar que esteja nessa fase aí, seja da faculdade de direito, seja também buscando a aprovação no exame da ordem. Manda esse vídeo para esse pessoal, me ajuda, tá? O que eu mais quero aqui é ajudar a maioria das pessoas, o maior número de pessoas possíveis. Quanto mais pessoas eu ajudar, melhor. É isso que eu quero, tá? Eu não ganho nada por isso. Aqui eu já tento ajudar vocês aí ao máximo, não ter que gastar dinheiro com sites que tem questões da OAB, com doutrinas, porque essas respostas aqui eu busco todas elas na doutrina. Para fazer essa aula para vocês aqui, eu leio doutrinas, busco ali a resposta nessas doutrinas e deixo a resposta para vocês mastigadinho aqui, tá? Então tudo isso eu faço para ajudar vocês, tá bom? E espero que vocês me ajudem dessa forma, se inscrevendo no nosso canal, curtindo os vídeos que eu postar para vocês, compartilhando esses vídeos e também se inscrevendo lá no nosso, seguindo, né, o nosso perfil lá no Instagram. Aqui o canal é o Pedro Zanoni Oficial e lá no Instagram o nome do meu perfil é Pedro Zanoni Oficial. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço para vocês. Vamos embora estudar mais um pouco aí, que a segunda fase da OAB está chegando e a primeira fase do próximo exame é daqui a uns dias e vocês vão estar preparados aqui, acompanhando o nosso canal e estudando pela Lei Seca. Tenho certeza que vocês vão dar conta de ser aprovados aí nesse exame da ordem. Um grande abraço para vocês e até mais.